Gente, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Larissa, eu sou estudante de História, licenciatura, e eu tô criando esse canal no YouTube pra gente conversar, pra gente estudar mais história. Vou estar falando pra vocês um pouquinho, né, do que eu tô estudando, de história mesmo, pra quem gosta, pra quem tá no ensino médio, pra quem tá estudando, pra quem tá em época de vestibular, de Enem, né, e gosta de história, gosta da matéria, tá bom? Fiquem ligados aqui no canal que eu vou estar postando vídeos, tá, sobre história, tá bom? Bom, se você gosta de história, já curte, né? Deixa seu like aí pra gente, tá? Ajuda muito, tá? Se você também quiser ver mais vídeos de história, dê sugestões de temas, do que você quer ver, do que você quer ouvir aqui no canal, tá bom? Bom, hoje eu vou falar então sobre a Idade Média. Um período muito importante na história, né? E que teve grandes acontecimentos, tá? A Idade Média, ou Idade das Trevas, né? Ou Idade Medieval. Inclusive, a Idade das Trevas, ela surgiu esse apelido justamente pelas pessoas que vieram depois da Idade Média. Quem que veio depois da Idade Média? Os renascentistas, os iluministas, né? Que deram esse nome, Idade das Trevas. Por quê? As pessoas que viviam naquela época, na Idade Média, não tinham tanto conhecimento científico, né? Para explicar os fenômenos, para explicar as coisas que aconteciam, geralmente buscava a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica definia uma coisa e era o que estava definido, né? Não procurava saber, não procurava mais conhecimento. Então, o pessoal que veio depois deu esse nome de Idade das Trevas, como se as pessoas vivessem no escuro, não tivessem luz, não tivessem conhecimento, tá? Só para vocês entenderem. Bom, a Idade Média ela começou no ano de 476, no fim do Império Romano do Ocidente. O Império Romano ele foi dividido em dois, tá? O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente caiu, né, com as invasões bárbaras. E aí, então, surgem novas formas políticas, novas formas de economia, que seria, então, o feudalismo dando início aí na Idade Média, tá? Como que acontece? O que são os bárbaros, né? Na visão romana, do romano, os bárbaros são aquele povo totalmente diferente do romano, né? Aquele povo que não é igual ao greco-romano. E o que são os bárbaros? Os bárbaros são nobres, né? São homens livres que têm pequenas propriedades de terra. São homens livres, então, que têm pequenas propriedades de terras, e homens não livres, né? Que são o quê? Ex-prisioneiros de guerras e que são, então, escravos ali com os povos bárbaros, tá? Só pra gente entender. Então, a Idade Média, ela tem três períodos, três níveis, né? Que seria a Alta Idade Média, Idade Média Clássica e Baixa Idade Média. Vamos ver um por um. A Alta Idade Média é quando o feudalismo ele se solidifica, ele se consolida. Então, assim, a antiguidade, então, deixa os costumes que ela tinha e começa a aderir, então, o feudalismo, né? E começa a surgir, então, a Idade Média. A Idade Média Clássica, ela vai do século XI ao século XIII, que é quando que começa, então, aquela relação de suzerania e vassalagem, que a gente já vai ver também. E aí começa a relação entre servo e suzerano, servo e senhor feudal, tá? Também as ordens de cavalaria, né, que acontecia na época, tá? E outro acontecimento é a Baixa Idade Média, que é quando que começa então a surgir novas técnicas de irrigação mesmo, né? Vão surgindo novas tecnologias para a agricultura, porque a maior fonte de renda naquela época era a agricultura, era o campo. Então as pessoas cuidavam da agricultura, cuidavam do feudo, né? Então surgiram novas formas de irrigação, técnicas de adubamento. Então isso também fez com que as pessoas elas não ficassem tanto no campo, certo? Outra coisa também que ocasionou a Baixa Idade Média foram os comerciantes. Por quê? A partir daí, os artesãos e os comerciantes, eles começaram a fabricar mais e concentravam-se em volta ali do feudo para poder vender. Então, você produzia um tanto, essa produção era muito grande e aí você tinha que vender, né? O que eu vou fazer? Eu vou dar? Eu vou vender? Então eu vendia. Então aí surge, então, aí caiu o feudalismo e começa a surgir, então, o mercantilismo, né? O comércio. Vamos explicar, então, o que é suzerania e vassalagem, né? Vamos por partes. Suzerania é a pessoa que doa
a terra. Então, o suzerano é quem doa a terra e o vassalo é quem recebe. Então, por exemplo, eu tenho a minha casa é minha terra, eu sou a dona dessa minha terra, dessa minha casa, e eu vou doar parte dessa terra para uma pessoa, porque eu não consigo administrar ela sozinha. Então, essa pessoa, ela vai ter um pedaço, ela vai ficar com o quarto. Então, essa pessoa vai proteger o meu quarto, vai proteger a minha terra, vai me proteger. Em troca, eu vou dar essa terra pra ela, eu vou dar onde ela ficar, eu vou dar onde ela morar, eu vou dar o que comer pra ela. Então essa pessoa, ela é livre, porém ela é presa à terra. Ela protegia a terra, protegia o senhor feudal caso houvesse alguma invasão de militares mesmo, de guerras, né? E quais que eram as obrigações que os servos tinham com o senhor feudal? Os servos, eles tinham que pagar impostos para o senhor feudal, certo? E quais que eram esses impostos? Tinha o imposto de corvéia. O imposto da corvéia era o quê? Um tributo a ser pago para o senhor feudal trabalhar na agricultura. Então, por exemplo, o servo trabalha na terra dele, ele tá lá no quarto trabalhando. Só que ele tem que trabalhar nas áreas que é do senhor feudal. Ele tem que trabalhar nas outras áreas do feudo, nas outras áreas da casa, na cozinha, na sala, no banheiro. Então, tudo isso também gera um imposto para ele trabalhar, para ele cuidar dessas terras, tá? Outra coisa também é a banalidade. A banalidade era o quê? Era um imposto pago pro senhor feudal, pro servo poder usar a infraestrutura da terra. Então, eu plantei um trigo, eu quero fazer um pão com esse trigo. Para mim fazer esse pão, eu preciso usar outros ingredientes, eu preciso usar o forno. E para mim utilizar esses elementos, eu preciso, então, pagar o imposto pro senhor feudal. Tá? Outra coisa também era a talha. A talha é a porcentagem de tudo aquilo que se produz, que no caso era metade. Então, se eu plantava um tanto de trigo, metade era do senhor feudal. Se eu plantava um tanto de milho, metade era do senhor feudal. Sempre, tá? Sempre a metade era do dono da terra. Outra coisa também era a mão morta. A mão morta era um imposto pago caso o chefe da família, né, morresse. E para continuar utilizando aquela terra, para continuar plantando, continuar vivendo ali, eu precisava pagar um imposto para ele também, tá? Outra coisa também era a captação, né, um imposto anual que o servo pagava para o senhor feudal. Além dele pagar todos esses impostos, tinha que pagar também a captação todo ano aí para o senhor feudal, tá? Os servos também, eles, né, eram obrigados, tá, a prestar serviços militares caso houvesse aí alguma guerra, alguma invasão, como eu acabei de falar pra vocês, tá bom? Então, vamos deixar um pouco o feudalismo de lado e vamos ver agora a Igreja Católica, né, o papel dela nessa época, como era tão importante assim. Bom, o cristianismo, ele nasceu lá em Roma, no Império Romano do Ocidente. E quando ele se desfez, quando houve a queda do Império Romano, a igreja ela se manteve em pé, ela não caiu junto. Justamente por quê? Porque a Igreja Católica, ela se juntou basicamente ali com a política. Então, ela se juntou aos nobres, com os reis, para poder então aumentar o seu poder e se manter erguida, se manter em pé. E aí, então, ela começa a fazer uma aliança com os reis, com os nobres, tanto é que vários reis começam a se converter com o cristianismo. Um exemplo disso é o rei Clovis, que foi o rei dos francos. Ele se batizou e aí vários reis começaram então a se batizar. Então a igreja, ela começa a ter terras, ela começa a ter dinheiro, ela começa a ter poder. Então ela tem um grande impacto aí na Idade Média, tá? E aí começa a surgir então a Inquisição. O que era a Inquisição? Inquisição era quando a Igreja Católica perseguia os não cristãos, que não eram cristãos, que não era tão, que não seguia o cristianismo tão a ferro e fogo. E aí então começaram a queimar as pessoas que elas achavam que eram condenadas a bruxas, e aí começaram a atacar um montão de gente na fogueira, começaram a morrer bastante gente por causa disso. A Igreja Católica também não gostava, né, de mercado, de comércio, de usura, que é o famoso juros, né? O que acontecia? A gente tinha então a Igreja Católica, o rei, o senhor feudal e o servo. E tinha lá jogado de escanteio, lá como, né, descartável, a burguesia. A burguesia, ela praticava o mercantilismo, ela praticava o quê? O comércio. E praticava também a usura, que é o quê? Eu te empresto dinheiro e depois você me paga com juros. E a Igreja Católica abominava isso, tanto é que ela falava, ela pregava que as pessoas tinham que acumular riquezas no céu para alcançar a vida eterna, e não aqui na terra. Então era o que a Igreja Católica pregava sobre a burguesia, sobre o comércio, enfim, troca de dinheiro e essas coisas, tá?
Na Idade Média também surgiu várias outras coisas, surgiu como as universidades, as primeiras universidades surgiram para formar padres, por isso que a Igreja Católica tem um impacto muito grande, padres, bispos, papas, então surgiu várias outras tecnologias aí, tá bom? Agora a gente vai falar também sobre as causas que fizeram a Idade Média se desfazer, tá? Uma delas foram, basicamente pode se definir em 3 coisas, tá? Guerras, fome e peste negra. Vamos começar pelas guerras. Tava tendo um monte de guerra, inclusive teve a Guerra dos 100 Anos, né, que era entre França e Inglaterra, que é uma disputa aí pelo domínio da França, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre essa guerra, que foi muito importante. Inclusive teve a famosa Joana d'Arc, que eu acho que vocês já ouviram falar dela, certo? Então, foi uma guerra aí que durou 116 anos, né? O que aconteceu nessa guerra? O rei da França, ele morre, e aí precisa então achar um sucessor, né? Que fosse aí da linhagem. E aí o que acontece? Na França, na Inglaterra, tinha um sobrinho do rei que vivia lá na Inglaterra. Então, eles achavam que tinham que colocar ele no lugar, mas a França estava procurando um primo ali mais perto, ali na França. Então, enfim, a guerra ficou mais ou menos nisso, entendeu? Na disputa ali do território da França, tá? Pelo rei, né? Pelo trono. Outra coisa também que a gente vai falar é sobre a peste negra. A peste negra, ela foi uma doença que causou muitas mortes na Europa na Idade Média. Ela dizimou 1/3 da Europa. Muitas pessoas morreram, mais de 70 milhões de pessoas. E o que consistiu a peste negra? A peste negra, ela foi uma doença causada pela pulga do rato. Então, muitas pessoas começaram a contrair essa doença e não sabiam explicar o que estava acontecendo. Um monte de gente morrendo, né? Muitas pessoas aí se enfraquecendo com doença e ninguém sabia explicar o que estava acontecendo. Então, surgiu a peste negra e aí o que acontece? Como ela surgiu para cá, né? Como que ela veio para a Europa? A Itália fazia diversos comércios com o Oriente, tinha uma relação comercial com o Oriente. Então, a gente, né, estima que a peste negra ela veio lá do Extremo Oriente, lá da China, através da Itália, pelas trocas de comércio, né, pela rotação marítima, enfim. E aí as pessoas não conseguiam explicar, a Igreja Católica não achava nenhuma explicação para tantas pessoas morrendo de uma doença dessas, e aí começaram a dizer que é uma praga de Deus, que Deus estava castigando as pessoas por causa disso, entendeu? E um tantão de gente morreu. E aí a peste negra foi sim uma das causas que fez a Idade Média se enfraquecer, o feudalismo também, tá bom? E uma coisa também que é a fome, porque a fome, as pessoas já estavam sofrendo com a fome na Idade Média e estava rolando uma doença muito grande, estava matando um tantão de gente e os senhores feudais ainda estavam cobrando impostos pelas pessoas, pelos servos, né? Vários tributos. E esses camponeses então começaram a se revoltar contra esses servos, começaram então a se revoltar contra o suzerano, né? E o senhor feudal não conseguia mais cuidar da terra sozinho, do feudo sozinho. Ele precisava ter camponeses, ele precisava ter servos, entendeu? E aí começou a ter uma treta muito grande, uma revolta aí dos camponeses, tá? E aí então começa a transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? Ela vai mais ou menos aí das estruturas do período da mudança. Então, o que vai surgir? Vai surgir a ascensão da monarquia. Então, depois da Idade Média, vai aparecer a monarquia absolutista, que é o quê? O rei é o poder absoluto, o rei é a lei, o rei é a religião, o rei é a política, né? É a famosa frase do Luís XIV, que fala: o poder eu sou o Estado, isso mesmo. E aí então vai surgir o absolutismo monárquico, né, depois da Idade Média. Vai surgir também a recuperação demográfica, depois da peste negra, depois dessa doença, né, que matou tantas pessoas. Vai surgir também descobrimentos marítimos, novas rotas de comércio, né, novas relações comerciais para esse povo, tá? E vai surgir então um monte de pessoas, vai começar a surgir Leonardo da Vinci, Dante Alighieri, os filósofos iluministas. Então, um tantão de gente aí vai surgir.
E o fim da Idade Média, ela foi marcada não só por esses fatores também ajudou muito, mas o que deu estopim para o fim da Idade Média foi quando Constantinopla foi invadida pelos turcos otomanos em 1453. O Império Romano, ele era praticamente dividido em dois. Então, eu tinha o Império do Ocidente e o Império do Oriente. Constantinopla ficava no Império do Oriente, a capital do Império Bizantino, né, do Bizâncio. Então, quando os turcos otomanos invadem Constantinopla, basicamente, então, é a queda aí do fim da Idade Média. Ela já estava se enfraquecendo, né? Lá no Ocidente ela já tinha acabado, então ela já estava meio que se enfraquecendo no Império Bizantino, tá? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem algumas sugestões, tá bom? Se tiverem coisas que vocês queiram ouvir, pode escrever nos comentários, tá? Eu vou ler, vou pesquisar, vou trazer mais novidades pra vocês, tá bom? Me sigam nas redes sociais, eu vou deixar aqui meu Instagram, meu Facebook, tá? E é isso aí, um forte abraço, até depois.